E aí a minha justificativa é: o Pedro não tem o devido valor porque tem gente que não consegue desapegar do Gabigol. Cara, eu queria falar sobre um jogador do Flamengo. Que eu acho que a torcida do Flamengo, ela tá dando muito valor a quem não merece e tá dando pouco valor a quem merece. Pedro. Eu, digo, posso muito bem estar sendo justo com o Fabrício Bruno. Sempre vi o Fabrício Bruno tecnicamente não tão incrível, mas é um cara que se doou. Posso estar sendo injusto com ele. Acho que a galera tá fazendo algo com um grande jogador da história do Flamengo. Eu vou pegar aqui Deixa eu pegar a matéria, porque seria muito legal botar a matéria aqui que eu vi recentemente. Porque, assim, eu acho que o Flamengo tá com um ídolo, um cara que pode se tornar um ídolo, e que o Flamengo não tá dando o devido crédito a ele. E aí eu vou falar desse jogador. Pedro, tá? Pedro, a gente já criticou ele esse ano, que ele não estava jogando bem. Galera, oficialmente são 20 gols em 25 jogos. É o artilheiro do futebol brasileiro. Eu já vi um jogador ter números parecidos do que ele em 2013. A galera botou apelido, a galera criava meme, a galera criava música, que era o Hernani Brocador. O Obina não tem nem de longe a qualidade do Pedro. Teve música, teve idolatria, teve todo mundo lembrando do Obina. Eu tô querendo dizer para vocês a gente tem o melhor centroavante do futebol brasileiro. A opinião de cada um. Para mim, centroavante, o Pedro é o melhor do futebol brasileiro. Eu, Rodrigo, teria feito o teste do Pedro jogando, formando um trio com Vinícius Júnior e Rodrigo na seleção brasileira. Rodrigo. O Pedro é disparado. Por que o Pedro não tem a valorização de outros camisas 9 que passaram por aqui? Hernani Brocador, Obina. E aí eu vou falar do último, que eu acho que é uma das justificativas. Adriano. O Vandinho. Você é luz. Vandinho é luz. Vandinho é luz. É artilheiro e vai brilhar. Domingão de sol. Meu iaiá, meu mengô. Meu iaiá, meu mengô. Vandinho é sim. Não perde gol, não. Entra na área. Driblar o goleiro, é gol do Mengão. Gol do Mengão. Vandinho, velho. Vandinho. Itamar teve música. Lembra? Cruzamento de Magal, gol de Itamar. Não era uma parada dessa? Esse eu não lembro. Mas enfim. Outros jogadores tiveram isso. Por que a gente teve... A gente também falou muito de Souza Caveirão, outros jogadores. Por que o Pedro, tecnicamente o melhor de todos esses, tirando obviamente o Adriano, por que o Pedro não tem uma valorização de ídolo do Flamengo, velho? E aí eu tô vendo uma porrada de gente idolatrando um jogador que há 1 ano e meio não joga bola, 1 ano e meio sem jogar bola, um jogador que vestiu a camisa do Corinthians, um jogador que deu beijo pro treinador, um jogador que já tá fazendo uma porrada de merda. E aí a minha justificativa é: o Pedro não tem o devido valor porque tem gente que não consegue desapegar do Gabigol. Achar que dá valor pro Pedro vai desvalorizar o Gabigol. E aí eu falo para vocês, tem mais torcedores que torcem para jogador de futebol do que propriamente pro time. O Pedro hoje faz bem para o seu time. Você é torcedor do Flamengo. Se o Pedro hoje faz bem para o seu time, cara, por que não? O Arthur, os números do Pedro não é da temporada. Os números do Pedro é absurdo. No geral, o Pedro se tornou o 14º maior artilheiro da história do Flamengo. O 14º maior artilheiro da história do Flamengo.
Aí você vai pegar aqui, ó, jogadores notáveis. Ele passou o Durval, né? Jogadores notáveis. Ele tá 2 pontos do Adílio. Ah, mas o Adílio jogava mais atrás. Ok, beleza. Ele tá a 7 gols do Tita, que era um meio ofensivo, histórico, 81. Mas vamos falar de, talvez, de jogadores centroavantes, jogam mais na frente. Ele tá a... Deixa eu fazer o cálculo aqui. Ele tá a 11, 12, 21. 21 gols do Leônidas da Silva. Vocês sabem quem é o Leônidas da Silva, Diamante Negro? Um dos maiores centroavantes da história do futebol, um maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Ele tá a 21 gols do Leônidas da Silva. Ele tá a 23 do Bebeto. E hoje, olha só, passando a maior parte do tempo no banco, o Pedro tem 127 gols com a camisa do Flamengo. O Gabigol tem 151. Arthur, o Gabigol tem 151. São números incríveis, não vou desmerecer o Gabigol, não. Mas o Gabigol, a maior parte, jogando como titular, batendo todos os pênaltis, tem 151. A porra do Pedro tem 127 gols. Vocês não estão entendendo, ele tem 28 gols a menos, jogando a maior parte da passagem dele do Flamengo. Não, Maurinho, não. Não é titular desde 2022, não. Ele é titular com Dorival depois da metade de 2022. 2023 ele inicia como titular jogando ao lado do Gabigol. Quando o Gabigol levanta a mão e fala, ó, eu quero jogar de centroavante, o Gabigol passa a ser escolhido. O Pedro se machuca, o Gabigol joga como titular. Depois disso, o Sampaoli tem problema pessoal com o Pedro e o Gabigol passa a ser o titular e o Pedro pouco entra com o Sampaoli. O Pedro só volta a jogar com o Tite. A maior passagem, o Pedro chega no Flamengo em 2020. O Pedro chega no Flamengo em 2020, tá? 20 banco, 21 banco, 22, ele só passa a ser titular lá para setembro. Lá para setembro ele passa a ser titular. 4 meses. Quando chega 2023, eu estou batendo um cálculo aqui aproximado. Ele começa como titular e depois ele vai para o banco. Antes de chegar na metade do ano, tá? Então bota aí que ele jogou 5 meses de 2023 como titular. Eu acho que menos do que isso, tá? E aí começa 2024, ele é o titular. 2024 não, ele pega também a vaga no final, né? Não, 2024 ele é o titular. Então assim, antes de 2024, ele não tem uma temporada, ele não tem 12 meses como titular. Ele não tem 12 meses como titular. Antes da temporada 2024, ele não tem 12 meses como titular. Ele tem 127 gols, velho. Gabigol tem 155. Tá na hora de a gente... Fora que é o seguinte, é rubro-negro. Jogou no Fluminense, sempre quis jogar no Flamengo. É rubro-negro. É um cara que já abriu mão, já muita coisa... Tem coisa errada? Tem coisa errada. Tá? Ele erra, tal. Os erros dele não são nem comparados de outros jogadores. Tá na hora de a gente valorizar esse jogador. Eu vou pegar de novo aqui os números. Gabigol, 155. Sexto maior artilheiro da história do Flamengo. O Pedro com 28. Eu vou pegar aqui para ele entrar no top 5. Para entrar no top 5 é 204. É o Romário. 204. Vou botar aqui. 204 menos 127. Caralho. 127. Ele precisa de 77 gols. Vou falar uma parada para vocês. Vocês não acham que ele bate isso aí em 2 temporadas e meia? Quantos anos tem o Pedro? Vamos pegar a idade. Pedro. É novo. Flamengo. Idade. O Pedro tem 26, cara. 26 anos. 26 anos. Ele tem 127 e tá a 77 gols de se tornar
top 5 no Brasil, velho. No Flamengo, perdão. Top 5 no Flamengo. E a gente não tá dando o devido valor para esse cara, velho. Muito, com todo respeito aos Gabizetes. Eu não sou contra o Gabigol, tá? O Gabigol, a história do Gabigol é bonita. Impagável. Quando o Gabigol sair do Flamengo, eu não vou lembrar mais negócio de Corinthians. Eu vou enaltecer o Gabigol, aonde ele tá. Impagável. Raiva fala. Mas eu tenho que ver o futuro. Eu tenho que ver o presente. E o futuro. Porque senão a gente fica igual o Botafogo. Você vai discutir com um botafoguense? Ah, você não tem isso. Ah, não, mas eu sou o jogador, o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Aí tu vai ver Garrincha. Ah, não dá, irmão. A gente tem que ver o presente e o futuro. O presente e o futuro se chama Pedro. O passado se chama Gabigol. Tá na hora de a gente enaltecer mais esse puta jogador chamado Pedro. E o Gabigol, quando eu tava performando, eu nunca parei aqui para dizer que o Gabigol era o melhor centroavante do Brasil, não. O Pedro, tecnicamente, é o melhor centroavante brasileiro, tá? O melhor centroavante do futebol brasileiro. O Dorival não chamar o Pedro é um absurdo. Que bom, é um absurdo que privilegiou o Flamengo. Mas é um absurdo.